Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula dessa segunda-feira na página 42 do capítulo 2, onde eu estarei corrigindo aqui as 3 primeiras questões que foi passada, da atividade que foi passada na aula anterior, certo? Então eu postei uma aula lá, um link de uma aula de um matemático lá, onde ele explica muito bem como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau incompleta, certo? Infelizmente eu não estava com condições de gravar a aula e já peço desculpa por ter enviado uma aula já pronta, só que muito boa, tá? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui pela questão 14, que pede para determinar as raízes das equações do segundo grau incompletas. Observem, ó, aqui na primeira equação eu tenho o coeficiente A, que é 4, e eu tenho o coeficiente C, que é menos 12. Ou seja, eu tenho A e tenho C. Eu só não tenho aqui o B, que é 0, certo? Aqui eu tenho o coeficiente A, gente, ó, que é 3 raiz de 2. E aqui eu tenho o coeficiente B, que é raiz de 3. Eu só não vou ter, nesse caso aqui, o coeficiente C. E aqui, quando eu vou ter que desenvolver, né, esse quadrado da diferença, mais essa distributiva, para saber, no final, qual termo estará faltando, certo? Então, vamos começar aqui com a letra A. Então, iniciando aqui pela letra A, nós temos a seguinte equação de segundo grau incompleta. 4x ao quadrado menos 12 é igual a zero. Gente, vamos ver aqui, ó. Primeiro separamos aqui os coeficientes, né? Eu tenho o coeficiente A, que é igual a 4, certo? E eu tenho aqui o coeficiente C, né? Porque o coeficiente A vem acompanhado da variável de segundo grau, o coeficiente B vem acompanhado da variável de primeiro grau, que no caso não tem. Então, eu chamo B de quê? De zero. E eu tenho o coeficiente C, que é o termo independente, que nesse caso aqui é menos 12. Ok? Menos 12. Opa, deixa eu colocar aqui o sinalzinho. Menos 12. Certo. Então, gente, para esse tipo de equação incompleta, onde a gente não tem o B, né? Onde o B é zero, a gente viu que a gente resolve da seguinte forma. Ó, eu vou isolar, bem simples, eu vou isolar esse primeiro termo aqui, ó. Né? Vou isolar o primeiro termo aqui, 4x ao quadrado. Vou reescrever aqui, para ficar mais simples. 4x menos 12 igual a zero. Então, eu isolo esse primeiro termo aqui, gente, ó, porque eu quero encontrar o valor de x, certo? 4x ao quadrado. Esse menos 12, eu jogo ele aqui para o segundo membro, né? E ele vai para lá com o sinal de mais, porque aqui está menos, ó, sinal trocado. Então, ele vai para lá 12. Beleza? E agora, eu deixo o x isolado. Esse 4 que está multiplicando o x passa para debaixo do 12, né? Ele vai com a operação inversa, ele está multiplicando, então ele vai dividindo. Ele vai para debaixo do 12, certo? Então, eu vou repetir aqui o x ao quadrado, que é igual, repete o 12, e o 4 vem aqui para baixo, ó, certo? Então, x ao quadrado é o quê? 12 quartos, que é a mesma coisa que 3, certo? Então, x ao quadrado é igual a 12 sobre 4, que é igual a 3, beleza? E aí, ó, como eu tenho aqui uma potenciação, eu jogo essa potenciação para o segundo membro. Quando eu jogo essa potenciação para o segundo membro, ela vai em forma de quê? De radiciação, que é a operação inversa da potenciação, certo? Então, ó, ela vai como raiz quadrada de 3, tá? Mais ou menos. A gente viu na aula passada o porquê do mais ou menos, certo? Porque tanto faz, ó, x1 nesse caso. Gente, ó, o 3 a gente sabe que não é um quadrado perfeito. Ele não tem uma raiz quadrada exata. Então, eu não sei qual é o valor da raiz de 3, então eu coloco que x1 pode ser mais 3 positivo e x2 pode ser menos 3 negativo, certo? Então, x1 vai ser positivo, que é mais raiz de 3, e x2 menos raiz de 3. Na letra B, nós temos a seguinte equação, gente.
nós temos aqui, ó, o coeficiente A, que é esse cidadão aqui, ó. Então, o coeficiente A é 3 raiz de 2. E temos o coeficiente B acompanhado da variável x, que é raiz de 3. Nesse caso, a gente não tem o quê? O termo independente, né? O C. Então, a gente vai dizer que ele é o quê? Que ele é zero. Certo? Gente, ó, muito simples, tá? Parece ser complicado. Quando a gente vê essas raízes aqui, né? 3 raiz de 2, a gente já imagina que é muito difícil. Só que não. Vocês vão ver como é simples, ó. Então, como é que eu vou resolver? Eu tenho A e eu tenho B. Como é que eu vou resolver isso aqui, gente? Eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Tá, gente? Eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 3 raiz. Vou fatorar isso aqui. Vamos fatorar aqui, ó. Vamos deixar 3 raiz de 2. X ao quadrado, gente, é a mesma coisa que x vezes x. Beleza? X vezes x. Mas eu tô só fatorando. Raiz de 3 vezes x. Gente, nós temos aqui dois termos, ó. Esse e este. Beleza? Qual o termo comum que vocês veem aí, que tem aqui no primeiro termo e que tem no segundo termo? Qual o termo comum? Ó, eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, o x é o termo comum nesses dois termos. Então, é o x que vai ficar em evidência, ou seja, o x vai ficar fora do parêntese multiplicando tudo que está dentro do parêntese. E quem é que vai ficar fora do parêntese, professor? O que sobrou. Então, sobrou aqui, ó, sobrou 3 raiz de 2 e sobrou um x. Então, 3 raiz de 2, x. Repete o mais. E aqui sobrou quem? Raiz de 3. Pronto. Beleza? Igual a zero. Certo. Tenho aqui. Ó, para que essa equação seja igual a zero, esse x aqui tem que ser zero. Concordam? Porque quando eu multiplico zero vezes isso aqui, vai dar zero, certo? Então eu tenho aqui, ó, já tenho o x1, que pode ser quem? Pode ser zero, né? Porque para esse resultado ser zero, esse x aqui tem que ser zero. Beleza? Então, x1 é igual a zero. E o x2 é o que a gente vai encontrar aqui agora, ó. Vai pegar esse termo, reescreve ele aqui, 3 raiz de 2x mais raiz de 3, certo? E o que eu vou fazer? Igual a zero. Vamos lá. Ó, esse aqui tem uma variável, esse não tem. Então, joga esse daqui para o segundo membro, certo? Vai ficar o quê? 3 raiz de 2x igual, mais raiz de 3 está positivo, vai para o segundo membro, menos raiz de 3, certo? Agora, o que eu faço? Eu isolo aqui a variável x, isola, repete o menos raiz de 3, certo? E esse senhorzinho que está multiplicando aqui, ó, 3 raiz de 2, desce dividindo. Vai ser o denominador aqui, ó, 3 raiz de 2. Beleza? Só que um porém, gente, ó, tem um porém aqui. No meu denominador não pode nunca ter raiz quadrada. Eu tenho que fazer um procedimento que é chamado de racionalização, onde eu vou ter que tirar essa raiz aqui do denominador, certo? Como é que eu faço esse processo de racionalização? Eu vou pegar o denominador, que é 3 raiz de 2, e vou multiplicar a fração inteira por esse denominador, que é 3 raiz de 2. Ou seja, eu vou multiplicar 3 raiz de 2 por 3 raiz de 2 e o numerador também por 3 raiz de 2, certo? Então, esse é o procedimento padrão. Pega o denominador, que tem a raiz, e multiplica tanto o numerador como o denominador pelo próprio denominador, certo? E agora eu tenho aqui, gente, ó. Eu tenho menos raiz de 3 vezes 3 raiz de 2. Olha, quem é que está fora do radical? Bem aqui, ó. Olha, observe. Aqui tem menos 1 fora do radical. Aqui tem 3. Faz o jogo de sinal primeiramente. Menos por mais é menos, certo? Agora multiplique esse senhorzinho que está aqui fora do radical com esse senhorzinho que está aqui fora do radical. Menos 1 vezes 3 vai dar o quê? Menos 3. Agora,
A raiz de 3, você vai multiplicar por essa raiz de 2, certo? Repete o radical e multiplica os radicandos. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 3 raiz de 6. Sobre a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Quem está fora do radical? 3. Quem está fora do radical? 3. Então, 3 vezes 3 é o quê? 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Concordam? Certo. Que é a mesma coisa, gente, ó. Vou fazer bem pequenininho aqui, porque não está tendo espaço. Então, vai ficar... Vou repetir aqui. 3 menos 3 raiz de 6 sobre 9 vezes... O 9 está multiplicando essa raiz de 4. Quem é raiz quadrada de 4? É 2, né? Então, 9 vezes 2 é o quê? 18. Certo? Então, ficou menos 3 raiz de 6 sobre 18. Ó, consegui tirar o radical aqui do denominador, a raiz, ó. Saiu. E eu obtive esse novo resultado. Só que eu posso fazer alguma coisa aqui ainda, ó. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 18 no denominador. Eu posso simplificar esse 3 com esse 18, certo? Então, vai ficar o quê? Menos... Quando eu simplifico 3 com 18, eu estou dividindo o 3 por 3 e o 18 também por 3. 3 dividido para 3 é 1. Então, vai ficar só raiz de 6, porque o 1 não precisa aparecer aqui. Sobre, quando eu dividi o 18 por 3, eu obtive 6. Tá? Então, essa aqui é a resposta final da nossa letra B. Raiz de 6 sobre 6. Menos raiz de 6 sobre 6. Continuando, letra C, eu tenho, ó, essa letra C é um pouquinho mais complicada porque nela veio aqui um quadrado da diferença e veio uma distributiva aqui da multiplicação. Muito simples, né? A gente viu no início das aulas aí uma breve revisão de produtos notáveis, então todo mundo vai resolver isso aqui muito fácil. Quadrado da diferença, a regrinha é aquela lá, ó. Primeiro termo, que é x, segundo termo, 4. Então, eu vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Primeiro termo elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, é x ao quadrado. Menos, duas vezes, eu pego 2 e multiplico o x, que é o primeiro termo, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é 4, certo? Mais, esse último sinal aqui é positivo, o segundo termo elevado ao quadrado, tá, gente? Que é 4 elevado ao quadrado. Aí eu pego esse mais aqui, ó, repito, e já multiplico aqui, ó, 2 vezes 4x, mais 2 por mais 4 é mais, certo? Então não precisa colocar mais novamente. 2 vezes 4x é 8x. Mais por menos, menos. 2 vezes 10, 20. Isso tudo igual a zero. Certo? Então, vamos desenvolver aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Então, menos 8x. Mais 4 elevado ao quadrado, gente, que é 16. Mais 8x. Menos 20. Estou só repetindo aqui. Igual a zero. Certo? Ó, então, eu desenvolvi aqui o quadrado da diferença e multipliquei a distributiva. Óbvio, muito simples. Aqui eu desenvolvi, ó, o segundo termo aqui e o terceiro. E repeti o restante. Agora, o que vocês observam aqui, ó? Mais 8x, menos 8x. São semelhantes, certo? Então, vou repetir aqui o x elevado ao quadrado. Mais 16 com menos 20, gente, é menos, ó, conserva o sinal do maior e subtrai 20 menos 16, que é 4. Então, ficou aqui, ó, só x ao quadrado menos 4. Como é que a gente encontra as raízes de uma equação de segundo grau incompleta desse modelo, em que b é igual a zero? Olha aqui, eu tenho o coeficiente a, gente. Quem é o coeficiente a? É 1, né? Eu tenho o coeficiente c, que é menos 4. Eu só não vou ter o coeficiente c, que é aquele númerozinho que vem acompanhado da letra x, né? Da variável x. Então, b é igual a zero. Se eu tenho a e se eu tenho c, como é que eu resolvo? Isolo aqui o primeiro termo, x ao quadrado, e manda esse menos 4 para o segundo membro, e ele vai positivo, né? Aqui eu tenho uma potência, joga a potência para o outro lado, ela vai em forma de radiciação,
Então, vai ser x igual raiz quadrada de 4. Só lembrando que aqui é mais ou menos, tá? Então, x1 vai ser quem? Mais. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, x1 vai ser mais 2, 2 positivos. E x2 vai ser menos 2, certo? Então, ou pode ser 2 positivos, ou pode ser 2 negativos. É uma questão bem interessante, certo? Vamos aqui agora para a questão de número 15, né? Que é uma questão aqui de faculdade, não sei nem que faculdade é essa. Os valores de m para os quais a equação 3x ao quadrado menos mx mais 4 igual a zero tenha duas raízes reais iguais. Gente, para começar, para que tenha duas raízes reais iguais, qual caso tem que obedecer para que tenha duas raízes reais iguais? O delta tem que ser igual a zero, né? Isso é claro. Caso sinal da equação de segundo grau. Quando o delta é igual a zero, as duas raízes são reais e são iguais. Então, vamos aqui. Vou reescrever aqui a equação da 15ª. Vamos lá. Então, resolve normalmente, tá, gente? Resolve normalmente, encontra aqui o valor de delta. Quem é delta? Só lembrando, b ao quadrado menos 4ac, certo? Esse delta tem que ser igual a quem? Igual a zero, para que tenha duas raízes reais iguais. Então, vamos lá. Quem é b, gente? Eu tenho aqui, vamos ver primeiro quem são os coeficientes. O coeficiente de A é 3, positivo. O coeficiente de B é menos m, tá? Menos m. E o coeficiente C, que é o termo independente, é 4. Certo? Então, B, no lugar de B, coloca menos m elevado ao quadrado, menos 4 vezes quem é A? 3. Vezes C, quem é C? 4, que é igual a zero. Certo? Então, menos m elevado ao quadrado é m elevado ao quadrado positivo, né? Base negativa expoente par, resultado sempre positivo. Então, m ao quadrado menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Aquela típica equação em que vem só A, só vem o coeficiente A, que é 1, Aqui o coeficiente A é 1 e o coeficiente C é menos 48. Beleza? Como é que eu resolvo uma equação desse tipo? Aqui o b é igual a zero, certo? Isola o m ao quadrado. Passa o menos 48 por segundo membro com o sinal trocado. Então vai 48. E a potenciação joga para lá em forma de radiciação, só lembrando que pode ser mais ou menos a raiz quadrada de 48. 48 não é um quadrado perfeito, portanto ele não tem uma raiz quadrada exata, certo? Então o que a gente vai fazer? Olha aqui, raiz quadrada de 48. Eu vou fatorar esse número 48, certo? Vou fatorar ele. Como é que eu fatoro? Coloco o número aqui, passo um tracinho, pego o menor divisor primo, que é 2, 48 por 2, 24. 24 ainda dá por 2, vai dar o quê? 12. 12 ainda dá por 2, 12 dividido para 2, 6. 6 dividido para 2, 3. E 3, por ser número primo, só é divisível por ele mesmo. 3 dividido para 3, 1. Certo? Então, eu vou ter aqui, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 3. Tá, gente? Então, m é igual mais ou menos a raiz quadrada de... Coloca a forma do 48 fatorado aqui, 2 quartos vezes 3. 2 quartos vezes 3. Tá? Resolvendo isso aí, radicando aí, gente, m é igual mais ou menos a raiz de 2 elevado a quarta é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que é igual a 16. Vezes a raiz quadrada de 3. Olha aqui, quando eu tenho radicando aqui, quando eu tenho multiplicação de radicando, é o seguinte, isso aqui é a mesma coisa aqui. O 16 tem raiz quadrada? Tem. Quem é a raiz quadrada de 16? É 4. Vezes... O 3 tem raiz quadrada? Não tem. Então, ele vai ficar em forma de radiciação, que é a raiz de 3. Se não tem, vai ficar assim. E essa é a minha resposta. M é igual mais ou menos a 4 raiz de 3. Aí, M', vai ser 4 raiz de 3 positivo, né?
porque é mais ou menos. E o M2 vai ser menos 4 raiz de 3. Certo? Então, esse aqui é os valores que M tem que assumir para que essa equação tenha raízes reais iguais. Beleza? Letra B. Menos 4 raiz de 3 e 4 raiz de 3. E para encerrarmos aqui a nossa atividade, a nossa correção, né? O tempo já está passando aí do limite. Vamos aqui para 16, que pede para que valores de K a equação 2x ao quadrado mais kx mais 2 igual a 0 possui duas raízes reais iguais. A mesma coisa, para que a equação tenha duas raízes reais iguais, o delta tem que ser igual a 0. Então, vamos aqui, ó, 16. Como é que eu vou resolver? Quem são os coeficientes primeiro, ó? Coeficiente A é o quê? É 2. O coeficiente B é o K, que a gente vai descobrir quem é. E o coeficiente C, o termo independente, é 2. Todos positivos. Então, resolve normalmente aqui, ó, pela fórmula de Bhaskara. Quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Né? Essa é a forma aqui padrão do delta. Quem é B é K. Então, vai ficar no lugar de B. Ah, sim. Só lembrando que esse delta tem que ser igual a 0. Para que tenha duas raízes reais iguais. Então, B é K, coloca K elevado ao quadrado. K ao quadrado menos 4 vezes, quem é A? 2. Vezes C, quem é C? 2. Igual a 0. Então, K ao quadrado menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Igual a 0. Ó, tem o coeficiente A e tem o coeficiente C. Certo? Coeficiente A aqui é quem? É 1. Coeficiente C é menos 16. E o nosso coeficiente B não tem. Nesse caso, é simples. Conserva o primeiro termo aqui, que é K ao quadrado. Joga o menos 16 para o segundo membro, né? Ele vai positivo, mais 16. E aí, K está em forma de potência. Essa potência sai e vai para o outro lado em forma de raiz quadrada, né? Radiciação. Então, K é igual mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, a raiz quadrada de 16, certo? Então, K1, K', pode ser a raiz quadrada positiva de 16, que é 4, e K2' vai ser a raiz quadrada de 16, só que negativa, certo? Então, para que essa equação tenha duas raízes reais iguais, o K1 tem que assumir o valor de 4 e o K2 tem que assumir o valor de menos 4, né? Só para esses valores, 4 e menos 4, é que essa equação vai ter duas raízes reais iguais. Vamos pegar aqui a 17, ainda dá tempo. Ó, vamos pegar aqui a 17 também, que diz assim, determine A para que a equação de segundo grau ax ao quadrado mais x mais 1 é igual a 0, admita duas raízes reais distintas. Gente, para uma equação de segundo grau admitir duas raízes reais distintas, o delta tem que ser maior que 0, beleza? O delta tem que ser maior que 0 para que tenha x1 e x2 diferentes. Então, qual é o valor de A para que essas raízes sejam reais distintas? Vamos copiar aqui. Então, vamos lá. Normalzinho, gente, ó. Vamos aqui ver quem é os coeficientes. O coeficiente A é A, né? O próprio A é uma variável. O coeficiente B, quem é aqui, ó, é 1. E o coeficiente C, termo independente, também é 1. Então, ó, lasca a fórmula de Bhaskara aqui. B ao quadrado menos 4AC. Só lembrando que esse valor de delta tem que ser maior que 0 para que tenha duas raízes reais distintas. Então, ó, coloca o B no lugar de B. Quem é B? É 1 elevado ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é o valor de A? É o próprio A. Vezes o valor de C, que é 1. Maior que 0. Esse valor tem que ser maior que 0. Então, é o seguinte. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes A vezes 1, gente, é 4A. Beleza? Maior que 0.
O que eu posso fazer aqui nesse caso? Isola o 4A, porque aqui a gente quer descobrir o valor de A, certo? Então, para descobrir o valor de A, tem que isolar o A. Então, vai ficar menos 4, permanece aqui do lado de cá, maior que, esse 1 tá positivo, passa para o outro lado lá, ó, menos 1. Só que é o seguinte, o valor de A aqui, gente, que é o coeficiente A, ele não pode ser zero, né? Ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então vai ficar o seguinte, ó, vamos tornar esse valor aqui positivo, certo? Vamos tornar esse valor positivo, porque tanto o primeiro membro como o segundo membro está negativo. Se eu pegar os dois membros e multiplicar por menos 1, né? Se eu multiplicar os dois membros, tanto 4A e menos 1 por menos 1, os dois vão ficar positivos, certo? Então vai ficar o seguinte, ó, menos 4A vezes menos 1 é 4A positivo. Concordam? Quando eu faço esse processo aqui, ó, para positivar a equação, esse sinalzinho ele fica ao contrário. Se está maior que, agora ele vai ficar menor que, certo? 1 negativo vezes 1 negativo, menos por menos mais, 1 vezes 1, 1, certo? Então, tornei os dois membros positivos, só que o sinalzinho virou de lado, certo? Isola o A, gente, isola o A. Então, o A vai ser menor que, repete o 1, e o 4 que está multiplicando o A passa para cá, para o denominador do 1. Então, o valor de A, para que essa equação aqui da questão 17 tenha duas raízes reais distintas, tem que ser o quê? Menor que 1/4. A alternativa correta aqui é a letra B de bola, certo? E aqui também era a letra B de bola, esqueci de marcar. Então é isso. Gente, eu queria muito era corrigir todas as questões, só que o tempo não dá, a aula vai ficar muito extensa, certo? E aí se torna chato. Então vai ficar para a próxima aula aí. Nós retornaremos aí com as relações entre coeficientes e raízes. Beleza? Então, bons estudos, gente. Espero que tenha dado para esclarecer as dúvidas de vocês aí, que ficou da primeira aula, tenho certeza que ficou. E é isso. Qualquer dúvida, estarei aqui disponível para tentar esclarecer. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.